Olá, eu sou a Mônica Okuhara, do Salutar é Viver. Lembrando que aqui no nosso programa nós falamos de saúde física, saúde financeira, saúde mental, espiritual e emocional. E agora, nesse tempo de pandemia, muitos de nós fomos afetados em nossa saúde mental pela adaptação que nós tivemos que fazer nesse novo modo de viver. Então, hoje eu trouxe para vocês, para falar um pouco de saúde mental, a professora Débora Damasceno. A Débora Damasceno é psicanalista e ela é coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo. Olá, Débora, seja bem-vinda ao Salutar e Viver. É um prazer estar aqui com você. Tudo bem com você, Débora? Tudo ótimo por aqui, Mônica. É um prazer participar do seu programa com esse tema tão interessante para os nossos dias. Afinal de contas, realmente saúde e vida estão integrados de uma forma inseparável. Débora, quando nós falamos em psicanálise, é uma palavra que ela é composta e que tem a palavra análise junto dela, né? E eu me lembro que nos tempos mais antigos as pessoas falavam, olha, estou fazendo análise, que hoje é tido como terapia. Eu queria que você falasse para nós como é que se define a psicanálise. Eu acho que às vezes as pessoas fazem uma confusão, porque quando a gente diz que está fazendo psicanálise, quando a gente diz que está fazendo análise, nós estamos fazendo uma abordagem que procura ter relação direta com o inconsciente. Então, os processos terapêuticos, de maneira geral, são processos que têm uma visão pré-estabelecida do que é o funcionamento humano e de como nós devemos nos comportar para sermos considerados pessoas saudáveis. Quando nós estamos numa psicanálise, o psicanalista ele não tem nenhuma orientação a dar e ele também não tem nenhuma norma do que é bom ou ruim. A proposta da psicanálise é que cada pessoa descubra, dentro dos seus próprios referenciais, o que é bom ou ruim para ela naquele momento da sua vida. Inclusive porque não existe nenhum, na nossa concepção, bom ou ruim absoluto. O que é bom para você hoje não necessariamente é bom para você amanhã. Então, quando as pessoas falam, estou fazendo terapia, aliás, estou fazendo análise, querendo dizer que estão fazendo terapia, eu acho que é uma confusão conceitual. Pode ser muito bem que essa pessoa não entenda o que é psicanálise. Certo. É uma boa definição, até para a gente distinguir muito bem uma coisa da outra, que é muito importante, que as pessoas falam de uma maneira tão assim evasiva, né, quando elas estão fazendo isso. Agora, Débora... sim. Eu sou suspeita para falar, Mônica, porque para mim, que conheço diversos processos terapêuticos, a psicanálise é mais efetiva que os outros. Não acreditem em mim, por favor, isso daqui é a minha concepção da realidade. Claro, não é fundamentada no vazio, ela é fundamentada nos meus estudos e na minha prática clínica, mas a ideia é que com a psicanálise você acaba descobrindo quais são os seus referenciais de existência. E, de maneira geral, os processos terapêuticos, eles oferecem referenciais que são externos. Então, alguém vai te dizer o que é bom para você, que é absolutamente necessário quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes. Quando nós somos adultos, teoricamente, nós já temos condição de saber o que é bom para nós naquele momento. Não é fácil sustentar isso, demanda bastante coragem, mas o convite da psicanálise é justamente esse, que nós sejamos capazes de validar nossa percepção da realidade e viver a partir dela, mesmo que isso não seja tão agradável para as pessoas que estão em torno de nós. Legal. Débora, eu me lembro que eu fiz até um curso introdutório na Escola de Psicanálise de São Paulo, que, aliás, foi excelente esse curso introdutório. E quando eu chegava na escola, eu vi ali o quadro de Freud, né? Na imagem dele ali, logo na entrada, eu tinha a sensação de que como parece que ele estava quase que entrando na casa do Freud. Me conta para nós, afinal de contas, o Freud é dito como o pai da psicanálise, né? Conte para nós como é que surgiu a psicanálise.
Puxa, você sabe que eu posso levar 12 horas respondendo essa pergunta muito tranquilamente de como surgiu a psicanálise. Mas, para me restringir ao nosso tempo, a psicanálise ela surge oficialmente em 1900 com a publicação de um livro que se chama Interpretação dos Sonhos, e ela é fruto direto da vivência clínica do Freud. Freud começa a trabalhar no consultório e ele se depara com uma doença que tem o nome de histeria. Hoje nós não temos muito claro esse conceito, mas a histeria era uma doença física sem uma causa física. Então, imagina você que eu tinha uma cegueira, mas eu não tinha nenhuma distorção, nenhuma falta no meu nervo, no meu músculo ocular, no meu aparato cerebral. Então, não tinha nenhuma causa que justificasse a minha cegueira, mas eu não conseguia enxergar. Isso é histeria. Histeria é isso, uma doença física sem uma causa física. Quando Freud se depara com isso, se depara com a histeria, ele acaba se dando conta no consultório, conversando com as suas pacientes. As pacientes do Freud eram predominantemente mulheres. Ele acaba se dando conta de que nós não somos um organismo puramente biológico, que nós temos uma contraparte psíquica. Aliás, não é correto eu dizer isso, porque para o Freud, a nossa contraparte psíquica é uma imanência específica da nossa biologia. Então, eu diria assim, águias voam, leões são exímios caçadores. Nós somos seres que produzimos ideias. É da nossa natureza, é da natureza humana, é da biologia humana produzir ideias. Quando ele se dá conta disso, ele se dá conta de que as pacientes que ele tratava não estavam sofrendo porque não tinham nutrientes ou porque tinham se machucado fisicamente. Elas estavam sofrendo porque elas tinham uma quebra, uma dor, uma falta na história, na sua capacidade de construir ideias. E é assim que a psicanálise se desenvolve para responder a essa necessidade, para responder a essa nova concepção médica. Originalmente, a psicanálise é uma concepção médica que traz o psiquismo, a história, as vivências emocionais como parte da nossa constituição física. Então, o que o Freud propõe em última instância é a sua saúde física não está separada da sua saúde mental. Todas as vezes que você tem um abalo emocional, isso afeta a sua saúde física também. E o que ele propõe de forma revolucionária é, para tratar esse abalo emocional, não adianta eu tentar simplesmente fazer alguma intervenção física. O que eu preciso é me relacionar com você emocionalmente. E é dessa pretensão de um relacionamento emocional tecnicamente construído que surge a psicanálise. Bacana, Débora. Débora, nós conhecemos, né, que falamos que Freud é o pai da psicanálise, mas também a gente ouve dizer de outras escolas, como Jung, Lacan, Melanie Klein e outras. Que diferença que tem entre essas escolas, assim, de uma maneira bastante que você possa simplificar para nós, assim, para o público entender essas diferenças? O que eu posso dizer primeiro de cara é que Jung, por exemplo, não é um psicanalista. Embora o Jung tenha convivido com Freud durante muito tempo e essa convivência que foi intensa emocionalmente e que gera uma série de artigos curiosos sobre a vida de ambos, ele foi um pensador muito particular que desenvolveu outro processo teórico que ele chamou de psicologia analítica. Por isso me remete à primeira pergunta, porque quando você me diz, estou fazendo análise, que terapia você está fazendo? Está fazendo análise, psicanálise, você está fazendo psicologia analítica, realmente, de maneira geral, nós, como quando procuramos um terapeuta, não temos isso muito claro. Mas então, Jung desenvolveu uma teoria que ele mesmo chamou de psicologia analítica, que em nada se relaciona com a psicanálise. Eu diria até que ela é o contrário da proposta psicanalítica.
Os outros autores que você citou, Lacan, Klein, temos Winnicott, Bion, Ferenczi é um autor que está em alta nos últimos anos, nos últimos 2 anos, as escolas de psicanálise têm voltado a sua atenção para o estudo de Ferenczi, muito graças a um grupo de estudo da USP, comandado pelo professor Daniel Kuperman. São discípulos e dissidentes do Freud que, de alguma forma, pretendem ter percebido um aspecto novo da psicanálise, alguma especificidade que Freud não percebeu ou não trabalhou, ou, no caso de Ferenczi, um aprofundamento das propostas clínicas do Freud para que a formação dos psicanalistas fosse mais completa. Então, quando a gente fala do estudo da psicanálise, pensando até na Escola de Psicanálise de São Paulo, a gente pretende primeiro que as pessoas tenham boas bases. Ou seja, quando começa a psicanálise? Com Freud, a partir da sua experiência clínica. Logo, para que nós entendamos o contexto de formação do pensamento psicanalítico, originalmente nós temos que compreender Freud. A partir dessa compreensão, a partir do desenvolvimento do pensamento freudiano, nós entramos em contato com os outros autores, até para entender em que eles concordaram, em que eles discordaram do Freud, e nisso construir o pensamento psicanalítico. Porque o pensamento psicanalítico não é uma ideia particular do Freud, não é uma teoria que se resume ao que ele fez. Ele está em constante construção, em constante crescimento. Freud pretendia que a psicanálise fosse uma ciência de interpretação do psiquismo humano. E para isso ele queria que todas as pessoas que, como ele, eram apaixonadas pela psicanálise, tivessem oportunidade de desenvolver o seu raciocínio e a sua percepção teórica daquilo que ele tinha apresentado como modelo fundamental. É muito interessante isso, Mônica, porque isso é em perfeito acordo com aquilo que eu tinha te descrito na clínica, como sendo a nossa pretensão clínica, de, olha, eu não tenho nada pronto, eu não tenho uma verdade absoluta na qual eu vou te encaixar, eu vou conhecer você, claro, para isso eu vou usar as minhas referências teóricas, mas é nesse processo de investigação, de como você funciona, de como você sente, de como você percebe a realidade, que nós vamos construir o processo terapêutico que se adequa a você. Então, a gente gosta de pensar, dizer e praticar dentro das nossas limitações que eu vou fazer uma nova psicanálise a cada nova pessoa que eu atendo. Muito bem. Então, assim, entendemos que, na verdade, todos nós, né, é uma necessidade, aliás, é um bem-querer que nós possamos nos dar essa oportunidade de nos conhecer através da psicanálise. Então, me diz uma coisa, Débora, em média, eu sei que é muito individual, mas quanto tempo a pessoa consegue desenvolver esse processo? Me fala como é que ocorre essa análise, né, como você bem disse, e também como que ela pode escolher um psicanalista que ela possa se identificar melhor, enfim, como é que o que você diria para as pessoas na escolha também do psicanalista? Você quer que eu te conte como é o mistério da psicanálise? Deixa eu tentar resumir isso. Bom, a ideia, então, vamos pensar, você tem alguma coisa que te intriga, pode ser uma angústia ou pode ser uma vontade, muitas pessoas falam do tal da ânsia de autoconhecimento, da vontade de conhecer a si mesmo. E aí, por algum motivo qualquer, você decide passar por esse processo a partir de uma lógica psicanalítica. O que precisa? Primeiro, essa disposição. Depois você vai procurar um profissional. O que procurar num profissional? Um psicanalista é alguém que não está muito disposto a dar conselhos sobre como você funciona, mas é alguém que está muito disposto a entender o que você sente, como você sente e o que você está procurando. O psicanalista é muito mais uma pessoa que faz perguntas do que uma pessoa que dá respostas.
Então, por exemplo, se eu vou a uma entrevista com um profissional e ele, quando eu estou lá relatando a minha história, ou a minha vida, ou o que me levou até lá, e ele fala, mas isso é normal, ele já me disse que ele não é psicanalista, porque um psicanalista nunca interviria numa fala, traduzindo essa fala como normal ou não normal. Ele sempre vai me perguntar que sentido isso faz para mim, como eu estou me relacionando com essa realidade, e ele vai ter essa predisposição até de, quando eu perguntar para ele, mas o que eu faço, mas o que você acha? Ele vai dizer, não sei, o que você acha? O que você quer fazer? Justamente nesse movimento de me ensinar a validar a minha percepção da realidade. Muito bom, Débora. Débora, agora fala para nós como é que se dá a formação do psicanalista. Por exemplo, na Escola de Psicanálise de São Paulo, como é que são os cursos, como é que ocorre? Se a pessoa precisa ter uma formação anterior, um pré-requisito, ela ser um psicólogo ou não, enfim. Conta para nós como é que é a formação do psicanalista. Não precisa ser, Mônica, um psicólogo, mas ela precisa ter uma formação superior em qualquer área do conhecimento. Então, precisa ser uma pessoa com formação superior. É muito desejável que a pessoa que pretende participar de uma formação em psicanálise faça psicanálise. É muito desejável isso, porque dentro da psicanálise nós temos uma norma que diz que não tem como você aplicar alguma coisa em alguém sem que você tenha sofrido esse processo. É engraçado isso, Mônica, porque, por exemplo, eu estava conversando com uma moça que é instrutora de yoga. Não ocorre a ninguém ser instrutor de yoga e não ter feito nunca yoga na vida. Já pensou, eu vinha com a elasticidade que me é característica, falou, não, agora eu vou ser instrutora de yoga. Não, geralmente um instrutor de yoga é alguém que passou por anos de prática e, num dado momento, consolidou essa prática com esse certificado, com essa especificidade de curso que é a formação. Na psicanálise, isso também é extremamente desejável. Por isso, eu digo para as pessoas, se você está querendo se tornar psicanalista, a primeira coisa que você deve fazer é começar a fazer psicanálise com um psicanalista. Você deve sofrer este processo. Na escola, é bastante comum que as pessoas que começam a fazer o curso, elas não tenham uma experiência psicanalítica anterior. E aí elas fazem, durante o curso, a sua primeira psicanálise. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem disso? A vantagem disso é que ela já adentra a psicanálise no seu aspecto didático. Muitas pessoas me falam que conseguem aprofundar muito o seu próprio processo de psicanálise pela intervenção dos estudos, e que ela nunca se daria conta daqueles meandros da própria mente se ela não estivesse estudando. Isso é um ponto. O ponto que eu acho que pode ser negativo é, se eu tiver alguma angústia, se eu tiver algum problema que eu estou trabalhando naquele momento, o fato de eu estar trabalhando justamente naquele momento vai fazer que eu fique tão concentrado no meu problema, na minha angústia, que eu não vou me atentar tão atenciosamente aos aspectos didáticos daquele processo terapêutico. Porque quando eu estou lá querendo resolver o meu problema, aí eu não vou me perguntar do tipo, por que ele fez essa pergunta agora? Qual a intenção teórica desta fala? Em que isso que ele está me dizendo se relaciona com aquele conteúdo que eu tive em aula? Geralmente, quando a gente está tentando resolver um problema, ou seja, quando a gente está apaixonado, o que a gente quer é falar da nossa própria paixão. Fez lembrar uma coisa engraçada, Mônica. O Freud dizia que era impossível tratar uma mulher apaixonada. Porque uma mulher apaixonada não conseguia se concentrar em nenhuma outra coisa que não fosse o seu objeto de desejo. Acho que o Freud estava sendo parcial, isso não é absolutamente verdade, porque todos nós, quando estamos perdidos no sintoma, estamos apaixonados, mas é um exemplo que é bem interessante para a gente entender essa dinâmica de por que fazer análise,
antes de começar o curso, sempre que possível, para que o processo do curso seja justamente um processo didático. Então, continuando te respondendo, eu disse, o psicanalista precisa ter uma formação superior em qualquer área do conhecimento, ele obrigatoriamente fará a análise durante o curso, então é desejável que ele esteja fazendo a análise antes, e o mais são critérios subjetivos. Na escola, a gente tem uma entrevista seletiva quando é comigo, algumas entrevistas seletivas quando são com outros professores, para a gente perceber se o perfil do aluno é o perfil do aluno da nossa escola. Se nossa escola é pequena, nós temos no máximo 20 pessoas por turma, e a gente procura que essas pessoas tenham uma certa uniformidade de formação e de interesse, para isso manter um nível intelectual adequado das aulas, para que essas pessoas tenham entre si possibilidade de continuar seus estudos, não só como colegas de escola, mas como amigos, porque a gente sabe que quando a gente está estudando, esses nossos colegas imediatos são as pessoas que principalmente vão nos indicar, são as pessoas com quem nós vamos, de fato, estudar, porque o professor é sempre um auxiliar dos nossos estudos, o estudo é feito na conversa com os nossos colegas, na nossa leitura, nos nossos grupos de estudo, o estudo é sempre um trabalho individual. Então, a gente gosta na escola que essas pessoas tenham similaridade, que elas tenham afinidade, para que elas possam construir o seu conhecimento psicanalítico da forma mais agradável possível. Então, a gente na escola gosta de tomar cuidado com isso. E o outro aspecto é um aspecto ético, óbvio, do tipo, nós não queremos gente que não gosta de gente, que não respeita as pessoas, que gosta do estudo das psicologias como forma de manipulação de uma pessoa, de um grupo, ou uma pessoa que está tão doente, tão fragilizada, que, na verdade, o que ela está procurando é um tratamento e não um processo de formação. Quando a gente está doente, a gente precisa se tratar, a gente não precisa fazer curso. O curso, ele não é uma forma de tratamento, e isso é um critério eliminativo. Então, durante a entrevista, se nós nos dermos conta de que essa pessoa, na verdade, está doente, está sofrendo e ela quer fazer curso para resolver esse problema, nós vamos indicar para ela um processo terapêutico, para que ela cuide de si, até como um convite. Cuide de você, porque quem não cuida de si não tem nenhuma condição de pretender cuidar dos outros. Aliás, na psicanálise a gente gosta muito disso. A gente gosta dessa noção de quem sou eu para dizer quem é você. Se eu faço análise, eu sei que eu nem sei quem eu sou. Então, eu me sinto completamente desautorizada a te dar algum conselho, a te dar alguma opinião sobre a sua vida pela minha própria análise. Eu olho para mim e digo, nossa, eu não sei nem de mim, como eu vou saber de você, que é outra pessoa, com outra história, com os outros interesses. Então, eu me coloco no lugar de seu companheiro de viagem nesse processo de descoberta de si mesmo. Freud diz que o analista e o analisando tem uma relação especular, ou seja, que o analisando se projeta no analista para poder se ver melhor. E essa é a nossa ambição. Então, quem faz psicanálise na Escola de Psicanálise de São Paulo é essa pessoa com formação superior, com nível intelectual legal, que já passou por algum processo terapêutico e que sabe que para lidar com alguém, ela precisa primeiro aprender a lidar consigo mesma. Muito bom, Débora, muito bom. Então, caso alguém tenha interesse, ela pode procurar a Escola de Psicanálise de São Paulo, né, que terá a coordenação da professora Débora Damasceno. Mais informações tem no site da Escola de Psicanálise de São Paulo, não é, Débora? E espero que tenha apoiado vocês nessa entrevista maravilhosa com a Débora, que vocês possam ter uma visão
do que realmente é a psicanálise e também de que forma você tem olhado para a sua vida, com que olhar você tem olhado para você mesmo, quais são as suas angústias, enfim, que você possa, né, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, nessa transição, essa pandemia que nos forçou a nos adaptar a uma nova vida, que você também possa fazer as suas reflexões, para que você possa ter uma qualidade de vida muito melhor daqui para frente, tá bem? Então, Débora, eu quero agradecer pela sua presença aqui, que com certeza trouxe muita informação para nós, que não conhecíamos a psicanálise, ou conhecíamos de alguma maneira, de maneira muito simples a psicanálise, você trouxe de uma maneira bastante concreta, isso foi muito importante para nossos telespectadores. E você, telespectador, que você possa aproveitar bem essa informação e vem conosco no nosso próximo programa, te espero com mais dicas, que você pode também participar conosco compartilhando essas informações, compartilhando o nosso canal, o nosso programa, nas suas redes sociais. E se você tem dúvida ou você quer dar uma sugestão de programas, escreva para nós nas nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Salve, salve, galera! Eu sou Jaqueline Cordeiro e venho aqui para te contar sobre o astrologês. Toda semana a gente tem um bate-papo sobre o que está acontecendo no céu, as melhores oportunidades, onde você pode acelerar, onde você tem que brecar ou onde você tem que dar a volta para trás. Porque assim, as semanas elas têm oportunidades, mas também desafios. E junto com a astrologia, que é o nosso melhor GPS, nós vamos falar de óleos essenciais, de aromaterapia, de cristais, de cores, de tudo aquilo para deixar a sua semana muito mais leve e assim você ter a sabedoria de decidir os melhores caminhos. Então anota aí o Astrologês comigo, Jaqueline Cordeiro, vem para te ajudar. Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui ligado na VRT Channel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de viajar, conhecer lugares diferentes, rir de alguns perrengues e, claro, comer muita coisa boa por aí? Então eu, Jorge Paulo, tenho um convite para te fazer. Vem viajar comigo no Bora Lá pelo Brasil. Uma mochila nas costas, um celular e muita história para contar. Eu vou estar aí pelo Brasil de uma forma diferente, com muito bom humor, conhecendo lugares bem bacanas. Então, ó, vem viajar comigo, bora lá pelo Brasil, aqui na VRT Channel. Olá pessoal do VRT Channel, aqui quem fala é Tereza Cantanhede do Receitas para Inspirar. Estarei produzindo conteúdos em parceria com o VRT Channel de receitas fáceis, práticas e super saudáveis de uma maneira simples e descomplicada. Espero inspirar vocês a se alimentarem melhor. Aguardo vocês por lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner Rodrigo, sou produtor executivo da série Ofícios, uma realização da Bora Andar Audiovisual em parceria com o Núcleo Audiovisual de Jacareí. A série Ofícios pretende registrar esses grandes mestres das cidades, como tipógrafo, barbeiro, relojoeiros, sapateiros, alfaiates. Você me considera rico por conhecimento que eu tenho com as pessoas e amizade, então eu sou uma pessoa rica, graças a Deus.
Acho que é importante, né? Fique ligado no VRT Channel para conferir esse lançamento.